Olá, turma! Seja bem-vinda a mais um módulo da disciplina de Estruturas de Dados. Nesse módulo, nós vamos continuar trabalhando com as listas, só que agora nós vamos estudar um tipo diferente de lista linear, que é a lista dinâmica encadeada. No módulo anterior, nós estudamos a lista linear estática, que é aquela lista que a gente aloca memória para ela, mas é um tipo de memória que nós não conseguimos expandir ela após esse espaço alocado. Hoje nós vamos aprender a criar uma lista dinâmica encadeada, onde cada um dos nós dessa lista ele vai ser alocado sob demanda. Ou seja, a lista ela vai ocupar exatamente o espaço necessário dentro da memória, nem mais nem menos. Então os elementos eles são criados, eles são alocados em memória à medida que são necessários e são liberados quando não são mais. Okay? Então, para a gente começar esse conteúdo, nós vamos ver 3 rotinas para lidar com essa lista dinâmica encadeada, que é a criação dessa estrutura, destruir essa estrutura, ou seja, liberar totalmente o espaço que ela está ocupando em memória e também coletar algumas informações dessa lista que serão úteis nas operações de inserção e também exclusão de elementos. Mas antes de entrar nessas rotinas, o que é uma lista dinâmica encadeada, ou também conhecida como lista linear dinâmica? É um tipo de lista onde cada elemento aponta para o seu sucessor na lista. Quando a gente estava trabalhando com lista estática, essa lista era um vetor. Os elementos que estavam nesse vetor, a gente pode dizer que eles não tinham consciência dos demais, porque eles não se integravam, eles estavam integrados dentro de uma estrutura, que é o vetor. Eu conseguia percorrer todo esse vetor, mas os elementos que estavam dentro desse vetor não precisavam se preocupar quem era o seu antecessor e quem era o seu sucessor. Agora, na lista dinâmica encadeada, eu preciso implementar uma estrutura que se preocupa com isso. A minha lista ela vai ser alocada ao longo de toda a memória do computador. Na lista estática, a alocação era feita de forma sequencial. Então, eu criava um vetor, por exemplo, com 100 posições, e todas essas 100 posições eram alocadas de forma sequencial fisicamente na memória. Agora, nessa lista dinâmica encadeada, eu vou alocar elementos sob demanda. Então, o primeiro elemento da lista ele pode estar no meio da memória, o segundo pode estar lá no início, o terceiro pode estar no final. Então eu não tenho esse controle da sequência que esses elementos vão ficar dentro da memória. O único controle que eu tenho é o primeiro elemento. Eu tenho um primeiro elemento que usa um ponteiro especial para o primeiro elemento da lista, que é o que a gente chama de cabeça da lista, que é um ponteiro para um ponteiro. E a gente também tem uma indicação de final de lista, indicando que depois do último elemento não tem mais nenhum outro, ou seja, o último elemento aponta para null dentro da memória. A estrutura do elemento dessa lista é essa que vocês estão vendo aqui na imagem. Eu tenho uma struct dividido em 2 campos. Esse campo aqui guarda os dados do meu elemento. No caso, a gente está trabalhando com um cadastro de alunos, então ele vai guardar matrícula, nome e 2 notas. E esse campo aqui, ele é um ponteiro que aponta para o próximo elemento. Esse espaço aqui que está marcado em amarelo, ele é um espaço da memória, mas isso não quer dizer que ele é um espaço contínuo. Ele é um espaço reservado para toda essa lista, que pode estar espalhada por toda a memória. Então aqui eu tenho um ponteiro especial que eu vou chamar de LI. Esse ponteiro LI eu defino na minha aplicação. E o restante eu vou definir
no meu TAD, no meu tipo abstrato de dados, que é um arquivo separado que a gente vai implementar essa lista. Okay? Então, dentro dessa lista, eu vou ter um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento da lista, que aqui no caso é o 33, e esse 33 tem um campo que é o campo prox, né, próximo, e nesse campo ele tem um ponteiro que aponta para o próximo elemento da lista, e assim sucessivamente até chegar no último elemento cujo campo prox ele aponta para null, pois não temos mais nenhum elemento após esse último. Bom, cada elemento ele é tratado como um ponteiro. Então, nós vamos alocar memória para cada um desses elementos à medida que eles forem sendo adicionados à lista. E quando a gente aloca espaço em memória, a gente vai usar uma função, por exemplo, malloc. E essa função ela vai retornar um ponteiro. Então, cada elemento, na verdade, é um ponteiro. Por isso que a cabeça da lista ela é um ponteiro para ponteiro, porque ela vai apontar para uma posição de memória alocada. Então, ela está apontando para um ponteiro. Para a gente indicar esse início, como eu já disse antes, a gente usa um ponteiro para ponteiro. Então, um ponteiro para ponteiro, ele pode guardar o endereço de um ponteiro. Então, a cabeça é um ponteiro para ponteiro, ok? E o meu elemento, ele é tratado como um ponteiro. Por isso que a cabeça, apontando para esse elemento primeiro, né, ela é considerada um ponteiro para ponteiro. E qual que é a vantagem disso? É a facilidade de mudar o início da lista apenas alterando para onde a cabeça está apontando. Isso é muito útil, por exemplo, quando eu limpo todos os elementos da minha lista, libero todos eles e eu preciso alterar essa lista para uma lista vazia. Então, essa cabeça da lista ela não vai apontar para nenhum elemento mais, ela vai apontar para uma posição nula de memória, indicando que a lista está vazia. Quais são as vantagens de se utilizar uma lista dinâmica encadeada? Melhor utilização dos recursos de memória. Quando a gente estava usando a lista estática, a gente declarava uma lista com 50 posições, né, que era um vetor, e se a gente não utilizasse essas 50 posições, elas ficariam ocupadas de qualquer forma. Já na lista dinâmica encadeada, a criação dessas posições, desses elementos, ela é feita sob demanda. Então, isso evita ou faltar memória, né? Faltar espaço para alocar um elemento dentro da lista, ou desperdiçar se eu tenho uma lista que não está ocupando todas as posições que foram reservadas para ela. Então, não há necessidade também de deslocar os elementos nas operações de inserção e remoção. Quando a gente estava trabalhando com vetores e a gente precisava salvar um elemento na primeira posição, eu tinha que partir do último elemento para o primeiro, né, da direita para a esquerda, jogando todos os elementos desse vetor uma posição para frente, para liberar essa primeira posição, né, que é a posição 0. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer isso. Eu vou alocar esse elemento na memória, vou reservar um espaço para ele, vou salvar os dados que eu quero gravar nesse elemento na memória, e eu vou simplesmente fazer uma alteração de ponteiros. Então aqui eu tinha uma lista que o primeiro elemento 33 ele estava na posição 100, né? Posição 100 da memória. E o próximo elemento dessa lista estava na posição 24. Então aqui é um ponteiro que aponta para o número 23, né? Nesse caso aqui, como eu quero inserir outro elemento 23 nessa posição, basta eu definir que esse 23 aqui ele vai apontar
para esse outro 23. Esse 23 aqui, ele está na posição 24. Então, esse 23 que eu estou inserindo, ele vai apontar para a posição 24, ok? E esse 33 aqui, agora, ele vai apontar para o próximo elemento da lista, que é o 23. E o 23, quando eu aloquei memória para ele, ele foi alocado na posição 53. Então, o 33 passa para apontar para o 23 e o 23 aponta para o próximo, que é o 23. O restante da lista eu não mudo nada. Então, essa é uma grande facilidade de se utilizar essas listas dinâmicas encadeadas. Mas nem tudo é vantagem, né? Nós temos também a desvantagem de implementar essa lista. São duas aqui que a gente pode citar de forma direta, né? A primeira delas é o acesso indireto aos elementos. Quando a gente estava trabalhando com listas estáticas, a gente tinha um vetor e bastava informar a posição do elemento dentro desse vetor para poder recuperá-lo, né? Para poder ou mostrar ele para o usuário ou substituir ele por outro valor. Aqui, no caso da lista, esse acesso não é direto, porque eu não tenho os índices dos elementos dessa lista. Lá no vetor eu tinha. Se eu tivesse um vetor com 50 posições, eu sabia que o primeiro elemento estava na posição 0 e o último elemento estava na posição 49. Aqui eu não sei dizer qual posição está cada elemento, porque eles não possuem um índice. Então eu preciso percorrer essa lista para poder acessar um elemento específico. Então eu sempre tenho que partir da cabeça e percorrer toda a lista fazendo uma busca para identificar onde o meu elemento está. Então, quando a gente deve utilizar essa lista? Quando não há necessidade de garantir um elemento, um espaço mínimo de memória para execução. Quando a gente usa a lista estática, que a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente definia um vetor, por exemplo, com 50 posições, independente se a gente fosse usar essas 50 ou não, elas estariam reservadas para o programa em execução. Nesse caso, eu garanti um espaço mínimo de memória. Mas se eu precisasse ampliar esse espaço de 50 para 100, isso seria impossível, a não ser que eu destruísse a lista e criasse uma lista de novo. Entretanto, no caso da lista dinâmica encadeada, é um caso que eu não preciso definir esse espaço mínimo em memória. Eu tenho a flexibilidade de crescer essa lista à medida que é necessário, mas eu preciso garantir também que eu vou ter memória suficiente para isso. E como que eu vou garantir? Eu vou garantir isso sabendo que o meu sistema, que o meu software, ele está rodando em um computador que vai ter memória suficiente para ele. No caso de um sistema crítico, em que eu tenho um sistema rodando em um computador, em um servidor, de forma concorrente com outros sistemas, e esse sistema crítico ele não pode parar de forma nenhuma, talvez essa lista dinâmica encadeada ela não seja uma escolha muito boa, porque eu economizo memória para ceder para outros processos, mas nesse caso, se eu precisar de toda a memória suficiente para o sistema e faltar, o sistema vai parar. Então, quando eu devo utilizar essa lista? Quando eu não preciso garantir esse espaço mínimo. Se eu precisar garantir, ela não é uma boa escolha. E também eu vou usar essa lista quando operações de inserção e remoção de elementos são as mais frequentes. Isso porque na lista estática eu preciso deslocar os elementos tanto para a esquerda quanto para a direita no caso de inserções e remoções. Nesse caso aqui eu não preciso, basta eu alocar o meu espaço necessário para o novo elemento e alterar os ponteiros dessa lista. E se eu for remover esse elemento, basta alterar o ponteiro da lista primeiro e depois liberar esse espaço de
memória, que é agora que a gente vai ver como que a gente vai fazer essas operações. A primeira delas é a criação da estrutura. Nós vamos continuar seguindo a estratégia de criar o tipo abstrato de dados em um arquivo separado e depois importar ele no nosso arquivo principal. Esse arquivo separado vai ser o lista encadeada.hpp. Nós vamos implementar o tipo abstrato de dados, que é criar o tipo de dado que será armazenado na lista, ou seja, os dados do aluno, a estrutura dos elementos da lista, que é aquela estrutura dividida em duas, que eu tenho dados e eu tenho o ponteiro para o próximo elemento da lista, e as funções de manipulação, as informações, inserção de novos elementos, destruição da lista, criação da lista também, né? Enfim. E lá no meu arquivo principal, main.cpp, eu vou criar o ponteiro da lista, que é o ponteiro para ponteiro, ou seja, a cabeça da lista. E vamos chamar o tipo abstrato de dados para poder fazer a utilização dele. Bom, então vamos lá. Para a gente criar essa estrutura, então nós vamos primeiro trabalhar no arquivo lista encadeada.hpp. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o tipo de dado que será armazenado. Vamos seguir o mesmo exemplo que a gente está fazendo nas aulas anteriores e vamos criar um struct aluno com 4 campos: matrícula do tipo inteiro, nome, que é uma cadeia de caracteres char com 30 posições, e N1, N2 do tipo float. Esse aqui é a estrutura do aluno. Só que eu preciso criar a estrutura do elemento da lista. Ela é composta da estrutura aluno e também de um ponteiro, que eu vou chamar de prox, que é um ponteiro para um outro elemento. Olha só, esse elemento aqui ele é composto de 2 partes. Dados, que são os dados do meu aluno, matrícula, nome, N1 e N2, e um ponteiro para outro elemento. Olha só, struct elemento, é um ponteiro para outro elemento que será um outro aluno. O terceiro passo é definir um novo tipo de ponteiro para o início da lista. Eu estou criando um ponteiro, um tipo de ponteiro chamado lista alunos. Por que que eu estou, como que eu faço essa criação, né, de um tipo de ponteiro? Isso aqui não é um tipo de dado, tá, pessoal? É um tipo de ponteiro. Porque eu estou informando aqui na criação desse tipo de dado, né, que eu faço com typedef, eu estou informando aqui um asterisco, né, ele é um ponteiro para um elemento. Então, lista alunos não é um tipo de dado. Lista alunos é um ponteiro para um elemento. E que elemento que é esse? É esse elemento aqui. Quarto passo, eu vou definir o tipo de dado. Agora sim é o tipo de dado elemento da lista. Eu vou chamar de lista, elemento lista. A diferença aqui que vocês podem reparar é que aqui eu estou colocando um asterisco e aqui eu não estou colocando. Lista alunos é um ponteiro e elemento lista é um novo tipo de dados. Agora, lá no... continuando, né, no arquivo lista encadeada.hpp, se tudo isso foi executado sem nenhum erro, ele vai retornar CL, que é a cabeça da lista. Vai retornar CL para o arquivo main.cpp. Lá no arquivo main.cpp eu faço o include desse tipo abstrato de dados que eu implementei em um arquivo separado e crio um ponteiro LI. Esse ponteiro LI ele é um ponteiro para ponteiro, porque eu estou criando um ponteiro LI do tipo lista alunos, que já é um ponteiro. E para chamar essa função, cria lista, eu vou atribuir o retorno dessa função ao meu ponteiro para ponteiro LI. E lá na memória fica dessa forma aqui, ó. Eu vou ter um ponteiro para ponteiro LI que vai indicar uma região da minha memória, que vai apontar para um ponteiro que marca o início da lista, e esse ponteiro, como é uma lista vazia, ele aponta para null. Ok? E agora, como que a gente faz para destruir a lista, ou seja, liberar ela? Supondo que eu tenho uma lista que já está em memória, eu quero
liberar essa lista para que outros programas, né, outros processos possam utilizar esse espaço. Para destruir essa lista, eu vou criar a minha função libera-lista. Essa função libera-lista ela vai receber um ponteiro para ponteiro, que é a cabeça da lista. Então, ela vai receber a cabeça da lista e vai verificar se essa cabeça é diferente de null, ou seja, se ela está apontando para uma região válida de memória. Aqui, pessoal, eu não estou verificando se o conteúdo para CL é diferente de null. Eu estou verificando se CL aponta para uma posição válida. Se ela aponta para uma posição válida, eu vou criar uma cabeça auxiliar. Essa cabeça auxiliar é um ponteiro simples, tá? Ela não é ponteiro para ponteiro. O único ponteiro para ponteiro da lista é a cabeça da lista. É o ponteiro que indica o início da lista. Esse ponteiro ele vai apontar para o primeiro elemento e todos os elementos da lista são considerados ponteiros. Por isso que a cabeça da lista é um ponteiro para ponteiro. Os demais ponteiros que a gente vai utilizar nas operações são ponteiros simples, ok? Então, CAUX é a cabeça auxiliar, ela vai ser um ponteiro para um elemento da lista, né, que é o dados e prox. Enquanto o conteúdo para onde a cabeça da lista aponta não for diferente de null, né, não for null, eu vou percorrer toda a minha lista liberando elemento por elemento. E como que eu vou percorrer essa lista? Usando o meu ponteiro cabeça auxiliar. Quando a cabeça da lista apontar para uma posição de memória cujo conteúdo for igual a null, quer dizer que é esse caso anterior aqui, ó. Eu tenho a cabeça da lista apontando para um elemento nulo. Ou seja, a lista está vazia, eu não preciso destruir ela. Mas enquanto isso não acontece, eu vou percorrer essa lista liberando. Então, vou explicar aqui na figura e depois a gente vai para o código. Então, eu tenho uma lista aqui que eu tenho dois elementos, o 33 e o 23. Eu vou liberar essa lista, vou destruir. Então, eu crio um ponteiro cabeça auxiliar que vai apontar para o mesmo elemento que a minha cabeça da lista estava apontando, né? E vou marcar ele como excluído. Mas antes de excluir, eu vou alterar aqui, né, a cabeça da minha lista para o próximo elemento. E aí eu faço a exclusão dele. Agora a cabeça auxiliar vai estar aqui no 23. Antes de destruir esse 23, antes de dar o free, né, free para liberar memória, eu vou apontar essa cabeça aqui para a próxima posição, que é para onde o 23 está apontando. E depois eu libero esse elemento. Eu não posso liberar esse elemento antes de fazer essa alteração aqui, pessoal, porque o 33 ele aponta para o 23. Eu vou destruir ele. Só que se eu destruir ele antes de alterar essa cabeça aqui apontando para o 23, depois eu perco a referência. Eu preciso primeiro alterar esse ponteiro aqui da cabeça da lista para o 23, e nesse momento aqui eu tenho o 23 sendo apontado por dois ponteiros, a cabeça e o ponteiro do 33. Agora eu posso destruir ele liberando. Se eu fizesse antes, eu destruiria o 33 e eu não saberia para onde a cabeça teria que apontar. Essa cabeça auxiliar ela vai percorrer do primeiro até o último elemento fazendo essa operação iterativamente. Agora aqui no código, né? Então, enquanto o conteúdo para onde a cabeça da lista aponta for diferente de null, ou seja, enquanto a cabeça da lista não apontar para um elemento null, a cabeça auxiliar vai receber a mesma posição para onde a cabeça da lista está apontando, né? Que no caso da primeira execução é o primeiro elemento. Quando eu marquei o primeiro elemento da lista, que é o que eu quero excluir, agora eu já posso alterar a cabeça da minha lista para o próximo elemento. Então, aqui no caso,
a cabeça da lista aqui, ela está apontando para o 33, ok? Então, eu vou fazer a cabeça da lista, que está apontando para o 33, apontar para o 23. Então, a cabeça da lista vai apontar para onde o 33 está apontando. Eu vou acessar esse campo prox aqui, dessa forma aqui. O conteúdo para onde CL está apontando, né, no campo prox. Olha só, o operador seta aqui. Então, a cabeça da lista, ela vai passar a apontar para o próximo elemento da lista, que é o 23 aqui. E depois que eu faço essa alteração de ponteiro, eu posso liberar o meu elemento marcado com a cabeça auxiliar, que vai ser o 33 e depois o 23. Depois que eu liberei todos os elementos, a minha cabeça vai apontar para null. E aí eu posso liberar para onde a cabeça da lista está apontando. Então, destruir todos os elementos primeiro, para depois destruir a minha lista. Opa. Voltando aqui. Ok. Agora, no arquivo main.cpp, basta chamar a função libera-lista e passar como parâmetro a cabeça da minha lista. Ok? E para pegar as informações da lista que são úteis no caso de inserções e remoções, né? A gente pode implementar funções para descobrir o tamanho da lista, se a lista está cheia e se a lista está vazia. Só que no caso dessa função aqui de lista cheia, é apenas um conceito. Porque uma lista dinâmica encadeada, ela nunca fica cheia, a não ser que falte memória. Então, essa função lista cheia aqui, ela pode ser implementada verificando se ainda há espaço em memória para adicionar novos elementos, mas não espaço na lista, espaço na memória do computador. A primeira função que a gente vai ver é a função para obter o tamanho da lista. Nessa função, eu também vou usar uma cabeça auxiliar, que é a cabeça que vai percorrer, a partir do primeiro elemento, toda a lista, passar por todos os elementos e contando. Então, na primeira execução, a minha cabeça auxiliar vai apontar para o mesmo elemento que a minha cabeça principal está apontando. E ele vai incrementar mais um elemento. E ele vai percorrer, né, vai para o próximo e até chegar no null. A cada vez que ele for para o próximo elemento, ele incrementa mais um. Como que ficaria a implementação dessa lista? Eu vou definir tamanho lista como uma função e ela retorna um tipo inteiro, que é o número de elementos. Vou passar como parâmetro o ponteiro, que é a cabeça da minha lista. Vou verificar se essa cabeça está apontando para uma posição nula de memória. Se ela estiver apontando, é esse caso aqui, ó, é a cabeça, que é o início, está apontando para null, direto, ou seja, ela não tem nenhum elemento na lista, então retorno zero. Caso contrário, nós temos pelo menos um elemento na lista, então eu vou declarar um contador do tipo inteiro e vou inicializar ele com zero. Vou declarar também um ponteiro cabeça auxiliar que vai apontar para um elemento da lista. E essa cabeça auxiliar, ela vai apontar para onde a minha cabeça principal está apontando, que é essa parte aqui. Então, cabeça lista aponta para 33. Quando eu faço cabeça auxiliar recebe cabeça lista, cabeça auxiliar vai apontar também para o 33. Jogo tudo isso aqui dentro de um laço de repetição while, verificando, né, enquanto a cabeça auxiliar for diferente de null. Então ela vai percorrer toda a lista. Quando ela chegar no final, cabeça auxiliar vai ser igual a null. Enquanto ela não chegar ao final, eu vou incrementando esse contador e a minha cabeça auxiliar vai receber o próximo elemento para onde ela aponta. Então, esse campo prox aqui é esse campo azul aqui.
cabeça auxiliar está apontando para 33 e esse 33 aponta para o 23. Esse endereço aqui do 23 está nesse campo azul. Quando eu faço esse comando aqui, ó, cabeça auxiliar recebe cabeça auxiliar operador seta próximo, ele vai pegar o valor do campo prox para onde a cabeça auxiliar está apontando, que é esse valor aqui. Então, cabeça auxiliar agora vai passar a apontar para o 23. Isso de forma iterativa, até cabeça auxiliar apontar para null. Quando ele terminar essa execução, ele retorna o contador, que é a quantidade de elementos que tem na lista. E lá no meu arquivo main.cpp, eu vou receber o retorno da chamada dessa função e armazenar em uma variável inteira e mostrar esse valor para o usuário ou utilizar esse valor nas operações de inserção e remoção. Muito bem. E agora, para a gente descobrir se a lista está vazia. É muito importante essa função, pessoal, porque descobrindo se a lista está vazia ou não, a gente vai alterar a estratégia de inserção de novos elementos e também de remoção. Por isso que a gente vai implementar primeiro essa lista para descobrir se ela está vazia, para depois utilizar essa função nas funções de inserção e remoção. Essa função eu defini ela com o nome lista vazia e ela vai retornar um booleano, verdadeiro ou falso. Vou passar como parâmetro a cabeça da minha lista e vou verificar se a minha lista, né, se a cabeça da lista é igual a null, quer dizer que essa lista ela nem foi criada, né? Ela não existe. A cabeça da lista ela está apontando para uma posição que não existe na memória. Então eu vou retornar true dizendo que é uma lista vazia. Agora, se o conteúdo para onde a cabeça da minha lista está apontando é igual a null, é esse caso aqui, ó. A lista existe, mas não existe nenhum elemento nela. Então, no caso, ela também está vazia, eu retorno true. Caso contrário, se não for nenhuma dessas duas situações aqui, eu retorno falso, indicando que essa lista existe e tem pelo menos um elemento. Lá no meu arquivo main.cpp, eu recebo o retorno dessa lista e faço uma verificação. Se ela estiver vazia, eu mostro a mensagem lista vazia. Ok, pessoal? Então, encerramos aqui essa parte básica, que é a parte de criar, destruir e coletar informações da lista. E nas próximas aulas, nós vamos implementar as operações de inserção, remoção e ver também outros tipos de listas. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.